Bom, eu postei para vocês aqui na atividade 4, tá, pessoal? Então, aqui na atividade 4, alguns exercícios que vocês vão estar fazendo, né? Pessoal. Então, aqui na atividade 4, alguns exercícios que vocês vão estar fazendo. E são esses exercícios aqui de projeções ortogonais. Deixa eu abrir aqui. Então, é assim, ó. Tem vários... Tá marcado aqui exercício 6, né? E aí está marcado esse exercício aqui. Então, daqui para baixo você não precisa fazer nada, tá? Tem essa parte aqui, não precisa fazer nada, é só isso aqui. O que eu vou fazer hoje, vou mostrar como é que é a projeção ortogonal e depois vista ortográfica também. Aí vocês vão para o SolidWorks, eu vou postar esse vídeo depois, mas vai ter um tutorial para isso, tá? Nós não vamos mexer com o SolidWorks. Vocês não vão precisar estar desenhando hoje, eu vou desenhar aqui rapidinho para vocês verem, mas é só para vocês terem um vídeo tutorial. Mas assim, você vai ter esse desenho. Aqui você está vendo as medidas, né? Você vai reproduzir isso no SolidWorks. Eu vou explicar como que faz, tá? Você vai construir esse projetinho aqui, 3D. Vai colocar essas medidas e vai fazer 3 vistas, como essa. 1, 2, 3. Então esse aqui seria o exercício 6 que você vai me entregar no Classroom. Tirar uma... Depois que você fizer o exercício no SolidWorks, você vai tirar um print da tela, ou você pode salvar em PDF mesmo, e vai me mandar isso daqui só, essa parte branca só. Tá? Isso aqui é o exercício 6. Aí você vai para o outro exercício. Deixa eu ver se é esse aqui. Vai para o exercício 3. O exercício 3, você vai desenhar esse objeto aqui. Esse objeto, eu já gravei a aula, e acho que eu já postei para vocês, já postei lá. Então, assim, você vai fazer esse desenho, só seguir o vídeo lá, fazendo SolidWorks, tá? E aí, o que você vai me entregar? Você vai me entregar esse objeto aqui, com as 3 vistas aqui, ó. Com as 3 vistas aqui. Então, tem que estar cotado e tem que estar com as 3 vistas aqui, ok? Então, também está gravado o vídeo, basta você acompanhar e fazer esse exercício. Daqui para baixo, ó, não precisa, isso aqui não interessa para a gente. É só essa parte aqui. Esse aqui é a imagem que a gente vai usar como objeto, né? Que a gente vai chegar nesse objeto. E aqui, o que você vai me entregar é só essa parte em branco, em PDF. Beleza? Aí vamos para o próximo. Esse outro aqui. Esse aqui é o exercício 1. Esse exercício que vocês vão fazer também é no SolidWorks. Como que funciona? Eu fiz aqui um tutorialzinho, né? Então, você vai pegar vários objetos, né? Por exemplo, começa pelo círculo, aí você faz uma linha pontilhada, sobe, aí você faz outra linha aqui, essa em diagonal, e vai construindo isso. Fez essa primeira parte, você vem para a segunda parte, que é a parte de baixo, ó, tá vendo? Ele vai prolongando a partir daqui de baixo, e vai prolongando, aí você vai fazer essa parte. Vai para a esquerda, chegou aqui, na esquerda, você vai fazer essa parte aqui, ó. Chegou aqui nessa parte, vai subir. E aí você vai fechar o exercício dessa forma aqui, ó. Esse exercício é para você testar, por exemplo, leitura de cotas, né, para você tentar reproduzir o desenho para você. Então, você vai fazer aqui. As cotas, não esquenta com as cotas aqui, você não vai precisar fazer cota nenhuma. Esse exercício, eu quero só que você faça isso aqui, ó, o 3D. Terminou o 3D, você vai tirar o print da tela, certo? E vai me mandar, você pode mandar como está aqui, assim, parecido com isso daqui, ó. Você tira uma imagem de frente, uma vista
pouco deslocada aí. E você vai me mandar um desenho desse lá na atividade também. Então, ó, até agora são 1, 2, 3 exercícios para fazer, tá bom? Agora vamos para o outro aqui. O próximo aqui, exercício 5. O 5 é muito simples, né? É praticamente uma escada, ó. Só que você vai ter que colocar as cotas, tá? E fazer... Você vai me entregar essa parte que está dentro da parte branca. Tá? Você vai desenhar isso aqui, colocar as cotas, que eu vou ensinar hoje. Essa parte aqui não interessa, tá bom? Essa parte aqui não interessa. É só isso aqui. O exercício 2, esse aqui é simples também, ó. Vocês vão fazer esse objeto. Então tá aqui, o que vocês vão me entregar vai ser isso aqui que está em branco. Daqui para baixo não interessa. Beleza? Então é só essa parte branca. E o último aqui, esse aqui eu vou fazer na sala hoje, um pedacinho, para vocês verem como é que faz, né? Esse aqui você também vai me entregar. Então você vai desenhar isso aqui, fazer o 3D e me entregar, você vai me entregar com as cotas, né? O PDF dele, ok? Vai ficar desse jeito aqui, ó, a entrega. Ó. A entrega vai ficar assim, tá bom? Então, ó, ao todo aqui são 1, 2, 3, 4, 5, 6 exercícios para entregar. Eu vou postar mais um outro aí, pessoal, que vocês vão fazer. Vocês vão fazer na verdade é só para testar a sua parte tridimensional, né? Vocês vão fazer na mão mesmo, tá? E não precisa fazer com régua nada, mas eu vou explicar depois. Eu mando um vídeo explicando. Então essa aqui a atividade ficou para o dia 18 de maio. Bom, outra coisa que eu queria falar é o seguinte, aqui na aula da entrega aqui da atividade 3, tá? Então eu fiz o seguinte, eu fiz uma alteração aqui. Quem entregou a atividade 3 normalmente até dia 4 de maio, que já foi, tá? Ó, 24 pessoas entregaram. 3 pessoas estão pendentes. Então quem entregou aqui fica com a nota 10 na atividade, beleza? Eu vou corrigir tudo, mas se você acertar tudo, tal, nota 10. Quem não entregou nesse dia, teve o dia de atividade 3 para entregar. Se aconteceu algum imprevisto, tal, isso já estava... caiu internet na Unesp, caiu energia na Unesp, você estava na Unesp. Tudo isso, todos os problemas que acontecem já estão embutidos aqui, ó. Você vai entregar a atividade 3 aqui, ó. Entendeu? Qualquer problema que você teve, não conseguiu entregar nessa data, joga para a atividade 3 aqui, entrega atrasada, só que a nota máxima eu tinha colocado 4. Eu vou colocar 5, beleza? Se você entregar aqui, você vai perder 5 pontos, tá bom? Aqui, quem não entregou a primeira atividade aqui, né, que vale 10, então você entrega tem até o dia 8 para entregar essa atividade aqui, ó. Então, até agora, aqui estão 23 pendentes, porque o pessoal entregou na primeira, né? E 4 entregaram aqui na segunda. Tudo bem? Bom, agora aqui na semana 8, então a gente vai ver o que nós temos aqui, né? A gente tem aqui essa aula de hoje que eu vou explicar. E depois vocês vão assistir, tá, pessoal? Esse vídeo aqui, que ele vai estar mais completo. Depois vocês dão uma revisada aqui, beleza? Quem ainda não se inscreveu no canal, se inscreve no canal, pessoal, que eu estou mandando um monte de vídeo novo lá. E você recebe a chamadinha, né? O aviso que você está recebendo um vídeo novo. Aí você pode assistir, só para deixar um lembrete aí. Aqui, vídeo para assistir depois também. Esse vídeo é legal vocês assistirem. Não precisa fazer, tá? Quem quiser fazer, pode fazer. A gente utilizando instrumentos, né? Como que faz um objeto 3D no papel. É legal você saber fazer isso, pessoal. Às vezes você vai te dar uma ferramenta a mais, tá? Então é legal você ver esse vídeo. Então tá aqui bonitinho. Então é isso. Essas eram as informações aqui. Agora eu vou aqui para a aula propriamente dita, né? Tá todo mundo vendo a tela cheia aí, pessoal? Tá conseguindo ver?
Sim. Beleza. Bom, então, hoje a aula... Deixa eu só abrir aqui. Então, hoje a aula a gente vai falar sobre representação ortográfica, projeções do primeiro e terceiro diedro, vistas ortogonais e a supressão de vistas, eu já posso falar agora, é quando você tem várias vistas para representar um objeto, só que você não precisa representar todas. Você representa com duas... Professor, Oi? você já está apresentando alguma coisa ou você ainda está no Classroom? Já estou apresentando. É porque está na página do Classroom, pelo menos para mim. Ah, tá. Acho que é internet aí, então. Eu vou parar a apresentação aqui. Aqui também só tava a página do Classroom. Tá? É a internet mesmo aí. Tá. Deixa eu mudar aqui, só um minutinho. Eu vou abrir de novo, assim acho que vai pegar. Obrigado por avisar, viu, pessoal? Obrigado. Vamos ver se vai agora. Agora acho que vai. Deixa eu só abrir aqui. Agora foi? Agora sim. Ah, beleza, maravilha. Obrigado, viu? Ó, então vamos lá. Então hoje a gente vai falar sobre esses itens, tá? Qualquer dúvida, pessoal, vocês podem me chamar aí que eu paro a aula e tiro a dúvida, tá bom? Então, ó, a partir de supressão de vistas, eu vou resumir aqui, mas ali na frente a gente vai falar de novo. Se eu tenho um objeto que eu vou representar ele, por exemplo, em 3 vistas, às vezes você não vai precisar das 3 vistas. Talvez apenas com 2 você já represente o objeto. Então isso seria supressão de vistas, tá? Isso está lá no plano de ensino de vocês, então, mas é uma coisa muito simples, tá bom? Bom, a aula de hoje a gente tirou desses livros aqui, tá? Então quem quiser procurar algum livro aí, temos esse aqui que é um livro bom e esse aqui, tá? Os outros tá tudo misturado aí, então tá tudo na aula aqui, tá bom? Então, vamos lá. Bom, a gente tem, dentro das projeções geométricas, as planas, 2 tipos de projeções, as paralelas e as centrais. As paralelas, dentro delas, são contidas as ortogonais e as oblíquas. Dentro das ortogonais, a gente tem as vistas múltiplas, que é o que a gente vai estudar hoje, tá bom? A perspectiva, ela está dentro das projeções centrais. Ela está dentro das projeções paralelas, só que ela é uma ramificação aqui, ó. Vocês estão vendo aqui, ó, das ortogonais. Ela desce aqui nas axonométricas e aí ela vem para a perspectiva isométrica. Ela está aqui dentro. As projeções centrais, elas são do tipo 1 ponto, 2 pontos, né? Tudo isso aqui é uma forma de você apresentar o seu desenho para alguém, tá bom? E até agora a gente vai, na verdade esse curso ele não mostra a perspectiva isométrica, tá? Mas assim, dá para dar uma pincelada lá na frente. Agora aqui, hoje, então, nós vamos ver as ortogonais, que seriam essas vistas múltiplas, tá bom? A cavaleira, que seria essa daqui, eu acho que eu consigo dar uma pincelada também, mas não é o objetivo do curso, tá? Então vamos primeiro falar aqui do conceito de projeções. Então, a definição, né, do conceito de projeções, ela vem do latim projectione, e a projeção, ela é um processo. Você constrói ela, tá? Como que a gente constrói? Então você vai precisar de alguns itens, tá? Você vai imaginar um ponto de partida, aqui, por exemplo. Você vai precisar de um objeto, que é esse daqui. Você vai precisar de um plano, que poderia ser, imagina um vidro, tá? Isso aqui seria tipo um vidro, ó. Esse plano vai ser colocado entre o ponto de partida e o objeto. E você vai precisar de o que a gente chama de raios projetivos, né? Que seriam esses raios aqui, ó. Tendo todos esses elementos, você tem a sua projeção. Você vai imaginar que esses raios saem de alguns pontos
do objeto e vão até o ponto de partida. Unindo todos eles, né, você vai perceber que esses pontos que vão passar bem aqui, ó, no vidro, que seria o nosso plano de projeção, né, esses pontinhos aqui, ó, vão formar o objeto naquele plano que a gente colocou como plano de projeção. Então isso aqui você constrói, tá bom? A projeção do objeto ela é a representação gráfica no plano de projeção. Então esse vai ser o nosso plano de projeção, beleza? E aqui a representação gráfica desse objeto real que está lá atrás. Bom, quais os elementos que nós vamos usar para fazer a projeção gráfica? O primeiro, o plano de projeção. Então aqui, eu vou começar falando do objeto, tá? Que é melhor. Então eu tenho meu objeto que vai ser um dos elementos. Então aqui, ó, esse objeto aqui que parece uma letra M, isso aqui, ó, é o nosso objeto. Ele é real, você vê, você toca nele, certo? O que mais que eu preciso? Eu preciso de um centro de projeção, que é esse CP aqui, ó. Beleza? O que mais eu preciso? Eu preciso dos planos de projeção. Aí que está o seguinte. O centro de projeção, normalmente, é o nosso olho. É onde você está olhando. Então, a pessoa vai estar localizada aqui. O objeto está na frente do nosso canal visual, nosso olho. Então, esse aqui seria o objeto. E o plano de projeção, você pode colocar em 2 pontos, tá? Aqui indicou 3, mas para a gente vai só interessar os 2 aí. Você pode colocar o plano de projeção entre o centro aqui, o CP, e o objeto. Então, nesse caso, esse plano aqui, ó, ele vai ficar entre os 2. Ou você coloca um outro plano de projeção atrás do objeto, lá atrás. Ah, mas o que isso vai ocasionar para mim? Se você colocar o seu plano de projeção entre o CP e o objeto vai ficar menor. Se você colocar o plano de projeção atrás do objeto, que vai ser essa parte aqui, ó, seu objeto vai ficar muito maior. Então essa é a diferença, onde você coloca o plano de projeção. O plano de projeção vai servir para a gente mostrar o nosso objeto na forma 2D. O objeto, no mundo real, ele é 3D, certo? Bom, mas para construir tudo isso, eu preciso do que a gente chama de raio projetante, que são raios que vão sair do objeto, vão chegar até o nosso olho. Tá? Você imagina como se fossem raios de luz mesmo. Eles vão fazer isso, ó. E aí eles vão cruzar o plano de projeção, que seria ou esse primeiro, ou lá de trás. Então, usando essas ferramentas, a gente tem os objetos desenhados no plano 2D. Então, aqui é um exemplo, né? Eu tenho aqui o CP, que é onde estaria a pessoa, onde ela vai estar vendo o objeto, né? Aqui o meu objeto real, marcado aqui. Aí eu imagino saindo, por exemplo, do objeto aqui, ó, um raio visual. Ele sai, que ponto que sai o raio visual? Do vértice. Ele sai do vértice, passa pelo plano à frente, por exemplo, e chega no olho da pessoa. Onde ele cruzar aqui, ó, nesse plano, vai ser o primeiro ponto do objeto. Aí eu vou pegando outros vértices, né, ó, vou trazendo até o olho do observador. Onde ele cruzar nesse plano aqui, ó, é o segundo ponto. Agora imagina vários raiozinhos saindo daqui e cruzando. Você vai ter a formação do próprio objeto ali naquele plano. Ó. Beleza? Mas como eu falei, como o centro de observação, né, o CP, e o objeto real, o plano que a gente está representando aqui, né, ele está entre os dois, ó. Ele está entre os dois, e esse plano aqui, ele está entre os dois, então o objeto vai sair menor. Se você joga o olho do observador, que é o CP, e o plano você joga lá para trás do objeto real, que seria esse plano aqui, aí o objeto vai sair muito maior.
Beleza? Bom, a gente sabe que uma representação plana, ela é a representação de um ponto no espaço, no plano, através do método de projeção. Aqui, por exemplo, eu tenho um ponto, e se eu pegar esse objeto, imaginar que sai um raio projetivo daqui, ó, uma que a gente chama de projetante, tá? Ou raio projetivo, sai um raio daqui, chega no plano. Se eu tiver infinitos pontinhos aqui, ó, chegando naquele plano, no final eu vou ter a formação do próprio plano. O plano nada mais é do que uma quantidade infinita de pontos, um do lado do outro, que somados geram o plano, certo? Então a direção de projeção definida pelo ponto e pelo observador é designada como projetante, como eu falei, né? É esse raio aqui, ó, tá? Então o ponto no espaço, se eu projetar esse ponto aqui no plano, ele, infinitos pontos um do lado do outro, vai formar um plano, como a gente está vendo aqui. Bom, mas quantas projeções do ponto são possíveis de se obter no plano? Infinitas. Se você tem um ponto Q' aqui, e você sai várias projetantes aqui, ó, gerando outros pontinhos ali, eu posso ter infinitas sendo projetadas naquele plano. Como tem infinitas, a gente fala que é um problema indeterminado, porque você não sabe quantas projeções você pode ter aqui no plano. Tá? Você quer projetar esse ponto Q' nesse plano, mas tem infinitas. Então isso é um problema indeterminado. Agora, se associarmos o conceito da ortogonalidade ao conceito de projeção, o que isso acontece? A gente viu aqui que um único ponto aqui pode gerar uma projeção infinita, Q1 linha, Q2 linha, Q3 linha, infinitos aqui nesse plano. Agora, se eu usar a ortogonalidade, o que eu faço? Eu restringo. Então eu tenho um ponto Q e eu quero projetar esse ponto nesse plano. Só que eu tenho uma restrição, que é, eu quero projetar ele a 90 graus desse plano. Então, o que eu faço? Eu vou criar um ângulo de 90 aqui. Então, as outras projetantes, que seriam essas aqui, que existem também, ó, que são infinitas, eu já não considero elas nessa minha restrição. Então, esse ponto só vai ser projetado nesse ponto Q' do plano, porque eu usei a ortogonalidade para restringir a projeção. A única projeção que eu tenho aqui é essa, Q', tá bom? Porque ela está a 90 graus do plano. Então, a projeção ortogonal, ela é a representação de um objeto, A, por exemplo, em um plano de projeção, a linha, quando as linhas visuais são perpendiculares a esse plano, no caso, o plano alfa. Existe uma outra indeterminação que é a seguinte. Um único ponto no plano, que seria Q', pode gerar infinitos pontos no espaço. Então, agora é a volta, é a parte inversa. Então, eu posso gerar de Q', traçando uma linha para fora do plano, pode conter no espaço vários pontinhos aqui, ó, infinitos, né? Nessa linha que a gente gerou, essa projetante para fora do plano. Então, a gente está fazendo o caminho inverso. Então, uma projeção ortogonal que pode conter infinitos pontos ao longo dela, tá certo? Então, para resolver esse problema que a gente tem, né, a gente sabe que um único ponto aqui gera um ponto, a linha no plano, né, que é ortogonal, só que esse pontinho ele pode gerar infinitos pontos no espaço em cima dessa linha. Para evitar isso, a gente tem uma outra técnica. Então, a gente tem um ponto Q no espaço, a gente cria dois planos que são perpendiculares entre si, beleza? Esse plano aqui perpendicular a esse. E aí, esse ponto vai gerar uma projeção Q2', que é única naquele plano, que é o plano 1, e um outro ponto Q', também é 90 graus aqui em relação a Q, né? E esse ponto agora ele se torna único, porque você tem dois planos
que são perpendiculares àquele ponto Q. Tudo isso para mostrar que o ponto Q pode gerar uma projeção no plano 1 ou no plano 2, tá bom? Mas a gente vai usar isso para fazer projeções, então vocês vão ver aqui na frente. Então, quando a gente trabalha no espaço, para ficar mais fácil da gente se organizar, de se localizar, a gente quebra o espaço em 4 partes. Como que a gente quebra? A gente faz o seguinte, a gente imagina que tem um plano no vertical e tem outro plano cruzando o primeiro na horizontal. Quando os dois se cruzam, você vai gerar 4 espaços. Esse aqui seria um espaço, esse aqui outro espaço, aqui um terceiro espaço e aqui um quarto espaço. Esses espaços são divididos por esses planos aqui, ó. Certo? São divididos por esses planos. Só que esses espaços recebem um nome, que são diedros. Então esse é o primeiro diedro, esse é o segundo diedro, esse é o terceiro diedro e esse é o quarto diedro. Certo? E aí, se eu rotacionar esse espaço, então, por exemplo, aqui eu tenho o primeiro espaço, e aqui eu tenho o meu plano. Se eu pegar esse plano e rotacionar para trás, tipo aqui, ó, rotacionar para trás, eu vou ficar com um único plano como esse, que vai ficar com a parte de baixo e a parte de cima apenas. Ó. Parte de cima e a parte de baixo. Beleza? Eu posso fazer isso. E aí eu vou ter como consequência a geração de um único plano, que a gente chama de épora, que é uma planificação dos diedros. Certo? Então, aqui eu tenho a parte de cima e aqui a parte de baixo. A divisão da parte de cima e a parte de baixo é chamada de linha de terra, essa daqui, ó. Certo? Então, de início eu tenho 4 diedros aqui. Depois eu giro esse plano, tá? Vou girando ele, no caso aqui eu vou girar esse para cima, né? Ou esse aqui para trás. E aí eu vou formar a minha épora lá na frente. Bom, mas para que serve isso, né? Então, como eu falei, se você tem 4 espaços aqui, ó, 4 diedros, você vai ter que inserir o seu objeto em um desses espaços. Por quê? Porque você vai projetar a imagem desse objeto naquele plano que está na lateral, tá vendo? Ó? Vou projetar essa imagem no plano que está embaixo. Certo? Então, tem um objeto aqui, você vai projetar uma imagem dele de cima para baixo, vai cair aqui nesse plano. E da direita para a esquerda, vai cair nesse plano aqui, ó. Certo? Só que assim, nós temos, dentro dos nossos métodos projetivos, algumas variações. Certo? Aqui eu vou falar mais, tá, pessoal? Aqui, eu paro por aqui, mas aqui eu vou jogar aqui na frente, eu vou falar mais algumas coisas. Os métodos projetivos, eles vão variar de acordo com a direção em que os raios visuais são levados ao plano. Essa figura, por exemplo, eu tenho um plano, tá aqui, e eu tenho um objeto. Os raios visuais chegam nesse objeto, passando pelos vértices, vocês estão vendo aqui, ó, ele chega perpendicular a esse plano. E tem um segundo raio, tá? Aqui no ponto A, por exemplo, ele chega no ponto A', tá? E o primeiro raio chegou no B'. Só que esses raios eles estão paralelos, ó, entre um e outro. Quando você faz isso, você imagina raios paralelos chegando num plano de projeção, você tem uma projeção paralela. Agora, quando você tem um objeto que está lá atrás, você tem um plano que está aqui e o observador que está aqui, e você foca os raios visuais, que seriam essas linhas aqui, num único ponto, que seria o ponto do observador, isso aqui já é uma outra projeção, que é uma projeção central, certo? Você vê que a projeção ela já muda em relação à paralela, tá vendo? Isso pode ser visualizado da seguinte forma, ó. Se você tem um raio vertical e você faz uma projeção com raios paralelos, ó, raios paralelos nesse plano aqui, ó, nesse plano, você vai ver que o raio vertical ele fica do mesmo tamanho que o inicial. Mas isso é uma projeção
paralelo. Você vai usar raios projetantes, né, ou projetantes paralelos. Se você tem uma linha vertical, e aí você tem os raios, as projetantes, elas vão ser concentradas num único centro de projeção aqui, você vai ver que na projeção o raio vai ficar menor. Então depende do tipo de projeção que você faz, o seu objeto vai sair menor, maior ou igual à projeção que você está construindo. Bom, o método projetivo, né? O primeiro método de projeção ortográfica que a gente vai usar são raios perpendiculares ao plano. Então você vai imaginar, você vai ter o seu objeto lá atrás, ó, ele está aqui. Você vai precisar de um plano de projeção, que é esse em vermelho. Imagine um vidro aí, tá? E você vai imaginar linhas visuais, são raios visuais, as projetantes, vão sair dos vértices. Ó, aqui é um vértice, ela sai, ela bate naquele vidro e forma um pontinho ali, ó. Agora eu venho aqui e pego outro exemplo, outro vértice do objeto real. Imagina um raio projetante saindo, bate no vidro, forma o segundo pontinho aqui. Agora imagina um outro pontinho aqui no objeto, ó, sai daqui, bate no vidro, forma outro pontinho. Lá do outro lado, ó, vértice aqui, bate no vidro, forma esse pontinho. E lá de baixo, bate aqui, outro pontinho. E aí, no final, você soma esses pontinhos e você tem a formação do objeto, só que não é o próprio objeto, é a projeção ortográfica dele, certo? Então, nesse tipo de projeção que é ortográfica, o ponto ele está no infinito, tá? Você não tem um ponto aqui, ó. Ele está no infinito. Os raios são todos paralelos, vocês estão vendo que eles são todos paralelos. O objeto está depois, ele está antes do plano de projeção, né? Os raios visuais são paralelos uns aos outros, certo? E os raios são perpendiculares ao quadro. Então, o raio visual que chega aqui, ó, ele é 90 graus ao plano de projeção, certo? Então, se a gente for definir a projeção ortográfica, né, ela vai ser um método que a gente representa de forma exata um objeto através de duas ou mais projeções sobre planos, certo? E esses planos vão estar perpendicular entre os raios que vão sair desse objeto. Então você tem que imaginar que é como se tivesse uma caixa que envolve o seu objeto, está aqui o seu objeto, ó. Tem uma caixa que tem aqui, e nessa caixa você vai projetar nos planos que vão envolver essa caixa, envolver esse objeto, apenas as vistas que você enxerga naquele momento. Então, se eu observar daqui para cá, ó, o que eu estou vendo nesse objeto? Eu estou vendo essa parte aqui, ó. Só essa parte, ó. E essa frente aqui, ó. Estou vendo isso, estou vendo isso. Então, essa parte que eu estou vendo, eu vou projetar aqui nesse plano de projeção, certo? Ah, mas e as outras partes? Eu vou ter que observar de outro lado. Então, eu vou observar ele de cima. O que eu estou vendo de cima? Eu estou vendo essa parte. Estou vendo essa parte. Então, eu vou projetar só essa parte que eu estou vendo em cima. Se tivesse outra atrás, eu ia fazer a mesma coisa. E aí, somando todas as vistas que eu tenho, faço todas essas somas na minha cabeça, e eu construo o objeto geral. Eu vejo ele de forma geral. Certo? Então, essa é o método de projeção que a gente tem, tá, para gerar, descrever um objeto tridimensional no plano. O segundo método de projeção, que é o oblíquo, é diferente do primeiro, tá, que é o método de projeção ortográfica, que eu falei. As retas são paralelas e as retas chegam a 90 graus do plano de projeção. Já esse outro método de projeção oblíquo, os raios vão formar ângulos com o plano. Então, você imagina um ponto de partida. Desse ponto de partida, que seria o observador, o olho do observador, ele vai ter um raio projetivo, né, que vai ser comunicado até o vértice, por exemplo, do objeto. Só que você vê, ele forma um ângulo aqui, ó, um ângulo θ. E os raios projetivos, eles chegam em relação ao plano de projeção, ele chega em forma de ângulo. Então, isso aqui, ó, tem um ângulo θ' aqui, por exemplo. Não é 90 graus. Então, já mudou todo o esquema que você tinha para o método de projeção ortográfica. Certo?
Então essa é a teoria projetiva, pessoal. Resumindo, né? A teoria projetiva ela é o fundamento das informações básicas para se representar a forma. A teoria projetiva diz o seguinte: você vai observar o objeto de vários lados. Então aqui eu estou observando ele de um lado, do lado de frente, por exemplo, aqui do lado lateral e aqui do lado superior. E aí, para cada lado que eu observei, eu vou ter um desenho diferente. Somando todos esses desenhos, ao final, eu vou saber como que o objeto tridimensional ele é. Então essa é a teoria projetiva, certo? As vistas ortográficas, né? As vistas ortográficas, elas vão consistir de um conjunto de duas ou mais vistas separadas. Então aqui, por exemplo, eu tenho uma vista ortográfica, aqui tenho outra vista ortográfica, aqui eu tenho outra. O conjunto delas vai me formar o objeto total, certo? Elas são tomadas de diferentes posições, como vocês estão vendo aqui, ó. Eu observo o objeto desse lado, tem uma posição do objeto. Observo ela do outro lado, tem outra posição. Observo de cima, tem outra posição. Certo? E geralmente, nesse caso, para vistas ortográficas, a gente tem um ângulo reto entre si, entre os planos, por exemplo. Então você está vendo aqui, ó, que entre esse plano e esse outro plano, todos são 90 graus. Tá? Então a gente vai trabalhar com isso. 90 graus. Nós não vamos usar agora essa parte em ângulo aqui, que é o método de projeção oblíquo, tá? Nós não vamos usar agora. Certo? Então essa seria a projeção ortográfica. Você vai projetar um objeto num plano e obter uma vista dele em relação ao plano 90 graus, em relação ao plano que você está projetando. Então, você tem um objeto, imagina que existe uma caixinha ao redor dele, essa caixinha vão ser projetadas várias vistas dele, e aí você abre essa caixinha, como se fosse um brinquedo. E aí, abrindo essa caixinha, você vai ter todos esses objetos no mesmo plano. Tá vendo aqui, ó, no mesmo plano. Esse mesmo plano, para a gente, é nada mais, nada menos que o papel. Então, no seu papel, você vai ter 3 vistas do objeto aqui, ó. 1, 2, 3. Fazer isso aqui na mão dá muito trabalho. Então, tanto é que eu coloquei um vídeo para vocês na aula de hoje, que é para vocês assistirem como que faz isso na mão, com o instrumento, no papel. Para vocês darem valor na hora de estar desenhando no software, que isso dá muito trabalho, certo? Bom, na questão da perspectiva, pessoal, ela vai usar um método de projeção que é esse aqui, ó, método de projeção oblíquo. Então nós vamos usar essa ferramenta para gerar a perspectiva. Então a perspectiva, onde o objeto é representado no sentido da profundidade, né, e projetado sobre um único plano, a gente vai usar tanto a projeção ortográfica quanto a projeção oblíqua, gerando a projeção em perspectiva, certo? Nesse caso aqui, ó, a perspectiva ela gera o objeto, descreve de forma exata qualquer objeto que a gente utiliza aí na engenharia, no design, etc. Tá? Então aqui é um objeto descrito em perspectiva. Então, resumindo, a gente tem 2 sistemas de projeção, que é o cônico e o cilíndrico. O cônico seria, como eu expliquei para vocês, você tem um objeto aqui, ó, que é uma bolinha, né? Tá vendo aqui? Você tem um centro de projeção, você tem os raios projetantes, que vão passar pelo objeto e pelo observador, e lá no plano de projeção vai gerar o seu objeto, pode ser de forma aumentada ou reduzida, mas ele vai gerar, certo? E você tem a projeção cilíndrica ou paralela, você tem um objeto, está aqui redondinho, os raios visuais ou projetantes vão sair, passar pelo objeto, sempre paralelos, e vão chegar no plano gerando o objeto, certo? Então, esses são 2 sistemas de projeção que a gente utiliza para projetar o objeto num plano, certo? E a projeção cilíndrica ortogonal, você garante que os objetos aqui estão chegando no plano de forma a 90 graus, tá? Você poderia ter essa condição. Você tem uma projeção cilíndrica ou paralela, só que os raios estão chegando aqui, ó, com um certo ângulo, certo? Então aqui oblíqua e aqui ortogonal, um pouco diferente.
Bom, e aí nós temos, como eu falei lá na frente, nós temos alguns espaços que a gente coloca objeto para tirar os desenhos, que são os diedros. No Brasil, a gente trabalha com o primeiro diedro, certo? Nos Estados Unidos, Canadá, outros países, aí, a gente trabalha no terceiro diedro. Tá, mas o que isso, que isso vai ocasionar, né? Vai ocasionar o seguinte. Se eu tenho aqui 3 objetos, vocês estão vendo aqui, ó. Esses 3 objetos são iguais a esse. É o mesmo objeto que eu estou desenhando no 3D. Só que vocês percebem que tem diferenças aqui. Se eu pegar esse objeto aqui de baixo, por exemplo, ó, é o mesmo objeto 3D, tanto aqui no Brasil quanto nos Estados Unidos. Só que quando eu vou representar no papel, você está vendo que aparece linha pontilhada aqui. E aqui aparece uma linha contínua. Aqui aparece linha contínua e aqui linha pontilhada. Então, por que isso acontece? Os objetos são diferentes? Não, são iguais. Só que você está trabalhando num ponto de vista aqui no Brasil e nos Estados Unidos você trabalha em outro ponto de vista lá. Os pontos de vista são chamados de diedro, primeiro e terceiro diedro. Então, de hoje em diante, você vai fazer o seguinte, você tem um objeto real, está aqui o seu objeto, você vai pegar ele na mão. Você é observador, você provavelmente vai estar observando ele aqui atrás, observando ele daqui para lá, ó. O que você está vendo observando da direita para a esquerda? Você está vendo só essa face aqui, ó. Essas faces aqui, de cima, de lado, você não enxerga. Se você está olhando ele de frente, praticamente essas faces aqui vão se tornar linhas. Certo? Ah, e a face lá de trás? Você também não enxerga. Você só vai enxergar essa parte da frente. E as linhas lá de trás? Também você não enxerga. Os vértices lá de trás, você também não enxerga. Então, o que você enxerga de fato é só essa face da frente e as linhas aqui do limite do objeto. Então, o que você enxerga, você vai projetar direto no papel. Só que o papel para você, nesse caso, é esse plano aqui, ó, essa parte que está em pé, que é o plano de projeção, certo? Então, o que você está vendo é isso aqui, ó. Então, o que você enxerga é o que vai no plano de projeção, vai ficar aqui, ó, certo? No primeiro diedro, sempre que for primeiro diedro, na legenda, para mostrar que você está trabalhando no primeiro diedro, você sempre coloque essa indicação aqui, ó. Isso aqui indica que você está trabalhando o primeiro diedro para alguém. Se alguém pegar o seu desenho que você está construindo, mostrar aquilo para alguém, se ele olhar essa figura aqui, ele já sabe que você está trabalhando no primeiro diedro. Que você está trabalhando no Brasil, por exemplo. Então aparece sempre esse formato todo irregular à esquerda e esse círculo aqui centralizado à direita. Beleza? Então esse é o primeiro diedro. E no terceiro diedro? Se você estiver trabalhando nos Estados Unidos, na legenda, provavelmente vai aparecer isso aqui, ó. O círculo vai aparecer na esquerda e esse objeto aqui todo disforme vai aparecer na direita. Certo? E o que acontece no terceiro diedro? O observador, na verdade, o plano de projeção ele está entre o observador e o objeto. E no primeiro diedro, o objeto está entre o observador e o plano de projeção. Então é diferente isso, certo? Os dois são diferentes, ó. Ok? Então, se eu observo o objeto aqui, o que eu estou vendo ali, ó, é essa parte do objeto, só que como ele está no terceiro diedro, ele vai jogar de lá para cá, ó. Então o que vai ser projetado é essa parte. Vai ser projetado de lá para cá. Bom, mas como que eu faria se eu tivesse uma comparação aqui dos dois ao mesmo tempo, né? Então funcionaria da seguinte forma, ó. Eu tenho um objeto aqui, então está aqui meu plano, ó. Os dois planos, 90 graus, a linha de terra, e aqui o plano vertical e o plano horizontal. E eu coloco esse objeto aqui entre os dois. O que eu estou vendo, tá? O que eu estou vendo aqui do objeto é essa parte em cinza. O que eu não estou vendo? Eu não estou vendo essa parte de cima, não estou vendo essa parte lateral. Então, o que vai no plano ali
vertical, vai só a parte que eu estou vendo em cinza. Certo? Lembrando que aqui, ó, é o primeiro diedro. Se eu observar a peça de cima para baixo, o que eu estou vendo? Eu estou vendo essa parte aqui rachurada, ó. Então eu vou observar lá embaixo isso aqui. Certo? Beleza. Eu tenho esses dois objetos, tenho aqui o meu plano 90 graus. O que eu faço agora? Eu vou pegar esses dois planos e vou desdobrar, eu vou abrir. Abrindo, eu vou chegar nesse resultado aqui, que é a épura. Tem a linha de terra aqui. A parte de cima é isso que eu estou vendo, ó. E a parte de baixo é isso que eu estou vendo. Beleza? Então, esse é o processo que vocês vão fazer. Vocês vão imaginar que tem um plano a 90 graus, que seria o primeiro diedro, né? Vai colocar o objeto aqui. Você vai projetar. É como se fosse colocar uma lanterna aqui e ver a sombra dele lá atrás. Colocar uma lanterna em cima e ver a sombra embaixo. E aí você abre os planos e gera isso, que é a épura, que seria o efeito no papel. Então, no papel você veria isso. Tudo bem, mas se eu estiver nos Estados Unidos, né, lá no terceiro diedro, o que eu vou fazer? O terceiro diedro é essa parte de baixo, ó. É isso aqui, ó. Tá? Essa figura aqui, por exemplo, ó, ela está no segundo diedro, tá? Aqui não seria, aqui está representando o terceiro diedro, mas seria o segundo diedro aqui, ó. Tá bom? Aqui está errado, segundo diedro. O segundo diedro é aqui e o terceiro aqui. Então, o que você está vendo aqui? O seu observador está aqui desse lado, ele está vendo daqui para lá. Então, o que ele está enxergando? Ele está enxergando isso, ó. O que ele está enxergando já vai ser projetado para esse plano, que ele está exatamente à direita do objeto. E esse observador que está em cima, por exemplo, ele está vendo essa parte aqui, só que vai ser projetado no plano de cima, olha aqui. Aí quando eu abro isso, eu tenho esse resultado. Então veja, aqui a projeção no primeiro diedro e aqui a projeção no terceiro diedro. Olha a diferença dos dois, saiu invertido. Certo? Agora aqui, ó, eu tenho um objeto, uma cadeirinha, por exemplo, tá? Ele está aqui no primeiro diedro e aqui o terceiro diedro. Aí eu tenho aqui as projeções, ó. Então eu vendo o objeto daqui para lá, eu vou ter isso aqui. Vai me gerar essa vista. Aqui eu estou observando esse objeto daqui para cá, essa vista vai me gerar essa daqui. E observando ele de cima para baixo, vai me gerar essa vista aqui, que é essa embaixo. Já no terceiro diedro, olha como que fica as vistas, né? Se eu observo daqui para cá, ó, como está no terceiro diedro, ele vai me gerar essa vista, que é exatamente essa. Então essa vista aqui, ó, praticamente ela saiu igual a essa, né? Certo? Todas elas aqui praticamente saíram iguais. Só que o problema é que essa vista aqui, por exemplo, seria a frontal. Certo? Essa daqui já não é. A minha frontal aqui, ó, ela aparece embaixo. E essa daqui, que seria a minha superior, aqui a superior do Brasil cai embaixo. Então isso altera. Essa parte de posições acaba mudando porque você está no primeiro e no terceiro diedro. Resumindo, quais vistas você vai utilizar no primeiro diedro? Como a gente só vai trabalhar no primeiro diedro, nós não vamos trabalhar com o terceiro diedro aqui. Mas se você precisar trabalhar, você vai sempre ter que imaginar que o seu objeto está aqui embaixo e vai ter que fazer esse jogo que a gente mostrou, né, de projeções no terceiro diedro. Como a gente vai trabalhar no primeiro diedro, então nós vamos ficar com essas vistas aqui. Então o que vai acontecer? Esse objeto aqui, por exemplo, vai nos dar uma ideia. Então eu tenho a frente do objeto, que é essa parte aqui, ó. Eu vou olhar ele de frente. Então essa vai ser a vista frontal. A vista frontal, ela tem essa primeira parte e tem esse pedacinho que está inclinado. Partes inclinadas não tem como eu perceber isso visto de frente. Então, para mim, visto de frente, essa parte do objeto nada mais é do que um retângulo pequenininho, ó. Certo? Então, essa é a vista frontal, ó. Eu vou representar ela aqui. E a vista, as vistas laterais? As vistas laterais funcionam da seguinte forma. Como eu estou no primeiro diedro, então se eu colocar... O primeiro diedro é sempre assim, ó. Eu tenho um objeto aqui e eu tenho um plano
que é o vertical, e um plano horizontal aqui. Então eu sempre vou observar ele de frente aqui, eu sempre vou ter no primeiro diedro um plano à minha esquerda e um plano inferior. Então se eu observar da direita para a esquerda, que é o caso aqui, vou estar observando nessa vista aqui, ó, da direita para a esquerda, toda essa parte aqui, que eu estou vendo, vai ser representada do lado esquerdo. Então, curiosidade, quando você vai representar as vistas aqui no primeiro diedro, a vista que aparece do lado esquerdo, ela leva o nome de direita. Ela é invertida, exatamente porque o plano está sempre à nossa esquerda, certo? E a vista que fica à direita, ela inverte o nome, ela fica como vista lateral esquerda. Então, se eu observo o objeto do lado direito, essa vista ela vai para o lado esquerdo, só que ela vai ficar com o nome de direita. Se eu observo o objeto do lado esquerdo, o que eu vou observar está do lado de lá, mas ela vai ser representada do lado direito, só que ela leva o nome de vista lateral esquerda. Então, resumindo, toda vista que aparecer aqui do lado direito, ela vai receber o nome de vista lateral esquerda. Se apareceu do lado esquerdo, ela vai ser representada com o nome vista lateral direita. Então, inverte os nomes, certo? A vista que aparece em cima, ela também inverte o nome, porque o plano está embaixo aqui, ó. A vista que está em cima vai receber o nome de vista inferior. E a vista que está embaixo, vista superior. A vista que está lá atrás, que a gente não enxerga aqui, é a vista posterior, certo? O que a gente vai fazer daqui para frente é exatamente construir essas vistas aqui. Às vezes, você vai apenas com duas vistas, tipo essa, uma vista frontal e uma lateral direita, já descreve todo o seu objeto para alguém. Às vezes não, às vezes você vai precisar de todas as 6 vistas para descrever o objeto. Às vezes 3 vistas é suficiente, às vezes 2, às vezes 4, vai depender do que você está fazendo. Certo? Vejam esse objeto aqui, ó. Eu tenho aqui o plano vertical, o plano posterior e o plano horizontal. Você sempre tem que imaginar uma caixinha envolvendo o objeto. Tá o meu objeto aqui. Se eu observar ele daqui para cá, ó, o que eu vou enxergar? Eu vou enxergar só isso aqui, ó. Então, essa imagem aqui, eu vou colocar na minha vista frontal, que é isso daqui. A vista frontal, ela pode ser chamada também de elevação. Beleza? Agora, vamos supor que eu estou enxergando o objeto desse lado. Então, se eu estou enxergando o objeto desse lado, o que eu estou vendo? Eu estou vendo isso aqui, ó. Mais essa partezinha. Essa parte de cima eu não vejo e essa parte de cima eu não vejo. Então, o que eu estou vendo na parte lateral? No caso, vai ser lateral esquerda, né? Eu estou vendo isso daqui, ó. Certo? Como eu estou enxergando da esquerda para a direita, o que vai ser gerado aqui é uma vista lateral esquerda. Agora, se eu estiver observando de cima para baixo, o que eu estou vendo? Eu estou vendo essa parte e essa. O que vai aparecer aqui embaixo é exatamente isso. Ó. Essa é a vista superior. Como nós estamos no primeiro diedro, o que fica embaixo recebe o nome inverso, que é a vista superior. Você pode também chamar isso de planta. Certo? Agora vamos ver um outro exemplo. Ó. Tem um observador, eu estou observando essa figura, ela tem uma furação aqui, ó, e tem uma reentrância aqui, tá vendo? Um rasgo. Se ele observar ele de frente, que é o que ele está fazendo aqui, ó, ele está vendo a largura, a altura, e essa é e o furo aqui, uma vista frontal. Então, o que ele vai colocar como vista frontal? Exatamente isso, ó. Essa linha ele está vendo, essa linha ele realmente está vendo, essa linha ele está vendo, porque ele está vendo os degraus aqui, tá vendo? Ó? Então, tudo que aparece que ele está vendo é linha preenchida, linha cheia. Aparece uma linha aqui, ó, pontilhada, que é a linha de centro, essa linha aqui e essa. Você tem que colocar. Agora ele vai fazer o seguinte jogo, ó. E se eu observar ele da direita para a esquerda, da esquerda para a direita, de cima para baixo, o que vai acontecer? Então, é isso que ele fez, ó. Eu estou observando ela, ele virou a peça aqui, virou a peça para cima. O que eu estou observando de cima?
De cima, eu estou observando essas linhas, eu estou vendo essas linhas de fato? Estou. Eu consigo ver o limite do objeto aqui. Tudo elas vão ficar preenchidas. Mas o que eu não estou vendo, olhando de cima? Existe um furo aqui, ó. Tá vendo o furo? Eu não estou enxergando ele, mas ele está lá. Como que eu represento isso? Com linhas pontilhadas aqui, ó. Dos dois lados, tá? Então, linha pontilhada indica que aqui dentro, ó, tem um furo aqui, ó. Certo? Então, você é obrigado a colocar isso aqui no desenho. Senão, eu não vou saber que tem uma furação aí. Certo? E aí, eu faço a mesma coisa. Vou observar da direita para a esquerda. Vou gerar esse objeto, ó. Observando da direita para a esquerda, o que eu estou vendo? Eu estou vendo essa face aqui, ó. Só que tem uma parte curva, tá? Que seria essa partezinha aqui, ó. Essa partezinha aqui é a parte curva, que eu não tem como mostrar a curva aqui, tá, pessoal? Não tem. A curva eu só vou enxergar na parte frontal. Mas o que tem aqui que eu não enxergo? A furação. Então, você é obrigado a colocar as linhas pontilhadas aqui. Porque existe uma furação aqui. E aqui embaixo tem outra linha pontilhada, que é exatamente esse degrau que aparece aqui. Ó. Você é obrigado a colocar esse degrau. Mesma coisa para a vista lateral esquerda aqui, ó. Mesma coisa. Elas vão ser iguais, tá? Só vai inverter o sentido, tá? E na vista inferior, que está aqui em cima, ó, você vai colocar esses degraus pontilhados, tá? Porque você não vai enxergar esse degrau aqui, por exemplo, você não vai enxergar. E essa parte aqui você também não vai enxergar. Então, tudo isso aqui é pontilhado, ó. Tá? Então, o que você enxerga, linha cheia. O que você não enxerga, linha pontilhada. Você vai ter que usar linha pontilhada, geralmente quando tem degraus, mudanças de níveis, furações, tá? Então, era isso. Outra peça aqui, por exemplo, ó, ele observou de cima para baixo essa peça. Então, o que ele está vendo? Ó? Essa parte aqui, ó, ele está vendo essa parte do objeto, uma linha cheia. Então, aparece todas as linhas cheias aqui, ó. O que ele colocou de linha pontilhada? Só a furação, ó. Tem um furo aqui, ele está observando de cima para baixo. Então essa parte ele não enxerga, então ele tem que colocar a furação ali. A vista lateral direita, a mesma coisa, né? Então essa parte aqui, ó, tem uma mudança de direção aqui. Então ele tem que indicar aqui, ó. Essa parte inclinada, né, que é essa parte aqui, ó, ele vai colocar isso aqui, ó. Beleza? Essa curvinha, ó, ela vem aqui. Aí o resto é só subida, né? Ó. Ele faz isso daqui, esse degrau tá aqui. Então isso aqui subiu, ó. E a furação que está aqui dentro. Então, pessoal, quando você vai desenhar um objeto, não é só chegar e desenhar. Você tem que estudar o objeto. Eu vou trazer uns bloquinhos para vocês desenharem. Vocês vão ver que é bem difícil. Às vezes você não vai entender, você vai passar horas ali, questão de horas mesmo, você vai para desenhar um objeto, tá? Aqui um exemplo, né, do objeto. Ele imaginou uma caixa, aí ele abriu a caixa, já projetou todas as imagens, e aí as imagens aqui, ó. Certo? Tem vários detalhes, né, que vocês estão vendo, ó. Linhas pontilhadas, ó, linhas pontilhadas, linha cheia. Por que aqui tem linha cheia, aqui tem linha pontilhada? É a forma que você está vendo, o lado que você está vendo, né? Muda o nome, aqui é superior, ó, aqui é inferior, lateral direita, lateral esquerda, frontal. Você pode fazer isso para qualquer objeto, inclusive para uma casa, tá? Então tá aqui a vista frontal da casa, lateral esquerda, tá? Bom, mas qual vista, tendo um objeto como esse aqui? Como que eu sei qual é a frontal? Por que eu não começo essa como frontal? Por que eu não começo essa como frontal? Então, qual vista eu vou escolher do objeto como frontal? A vista que eu vou escolher como frontal é a vista que tem mais detalhes do objeto de frente. Objeto, por exemplo, para gerar a frente. Então, por exemplo, aqui, ó, esse objeto. Se eu observar ele de frente aqui, ó, ele vai dar mais detalhes para mim. Ele tem um furo aqui, tem esse rebaixo aqui,
tem essa curva, ele dá mais característica, mais detalhes para mim, observando o objeto por aqui. Se eu observar por aqui, ó, ele não me dá quase nada de informação. Ele esconde o furo, ele esconde esse rebaixo. Então, essa vista aqui, ó, para começar, não é boa. Certo? Então, a vista frontal não vai ser essa daqui. A vista frontal vai ser exatamente essa. Então, você vai começar a achar a frontal pela vista que tem mais detalhes, certo? Ah, mas eu não tenho como achar a vista que tem mais detalhes. Tem outra possibilidade que é assim, ó. A vista frontal vai ser a que indica a posição do trabalho do objeto. Ou seja, como ele é trabalhado num conjunto, por exemplo. Então aqui, ó, no conjunto, eu sei que esse objeto se encaixa nesse objeto e se encaixa nesse. Então eu sei que a posição de trabalho desse objeto aqui, ó, ele vai se encaixar aqui e vai se encaixar aqui. Então, seria melhor eu observar a frontal como essa daqui, ó, nesse objeto, ó. Então essa é a frontal, tanto é que ele fez isso aqui, ó, a frontal. Já esse aqui, tá? Ele vai encaixar dessa forma. Então a frontal dele, como ele está nessa posição de trabalho, para mim é melhor essa ser a frontal desse objeto aqui. E a frontal desse objeto é melhor ser essa, porque a posição de trabalho dele é essa. Se esses dois critérios não for suficiente, pessoal, você pode escolher o objeto que mostra a parte que ele tem a maior dimensão, certo? Ou que tem o menor número de linhas invisíveis. Então, por exemplo, aqui, ó, se eu observar o objeto nessa lateral aqui, ó, esse objeto aqui, por exemplo, ele tem muitas linhas invisíveis, não tem? Ó, ele tem uma, duas, três, certo? Olhando ele de frente, ele não tem praticamente nenhuma linha invisível. Então é essa que vai ser a frente do objeto. A que tem mais linha invisível vai prejudicar o fato dela ser a frontal. Então não vai ser ela que eu vou escolher como frontal, vai ser essa daqui. Então aqui você tem 3 critérios para você selecionar um objeto como seu frontal, tá? Agora aqui alguns exemplos de vistas necessárias suficientes para a sua escolha. Então tem esse objeto aqui, por exemplo, que a gente vai desenhar. Olhando ele de frente, ó, eu veria isso, certo? Ou seja, é um retângulo, mas praticamente não me informa nada do objeto. Então, essa daqui, para ser a frontal, ela é muito ruim. A que informa mais característica para a gente é essa daqui, ó. Por isso que ele escolheu ela como frontal. A frontal vai aparecer aqui no meio, ó. As outras vistas, a lateral direita, que é essa, e a vista superior, que é essa, vão aparecer embaixo, certo? Você sempre vai notar que vai ter uma distância entre as vistas aqui, ó. Entre a vista frontal e a vista lateral. E mesma coisa da frontal para superior. Essa distância você pode deixar, por exemplo, uns 3 centímetros de distância aqui, ó, entre as duas, tá? Mas sempre deixar a mesma distância aqui, ó. Se você deixou 3 centímetros aqui, deixe 3 aqui. Não vai deixar 3 aqui e 40 centímetros embaixo. Você nunca pode deixar ela muito afastada da vista, tá? Senão ela fica jogada, certo? Agora veja esse objeto, ó. Eu tenho um objeto triangular aqui e um objeto circular. Eu preciso das 3 vistas para representar esse objeto? Não, não preciso, ó. Só com essa vista aqui, tá, que é uma lateral, e essa aqui uma vista frontal, eu já consigo identificar o objeto. Essa parte aqui, ó, eu não preciso dela, desnecessária. Então 2 vistas foram suficientes. Não precisei de 3. Veja esse objeto. Eu usei só essa vista e essa. Essa última eu não precisei dela para representar o objeto, certo? Esse objeto aqui, por exemplo, ó, se eu observar a principal como sendo essa, então está aqui a principal, ó, certo? Realmente ela é a melhor escolha, porque, veja, eu tenho mais vistas pontilhadas nessa vista aqui, ó. Ela não daria para ser a frontal, essa de baixo. Ela teria mesmo que ser a superior. Essa aqui teria que ser a frontal mesmo, porque ela dá mais detalhes, né? E essa aqui é a vista lateral, certo? Então, esse seria um exemplo. Esse aqui, por exemplo, ó, vou
vou observar esse objeto de frente. Então, ó, essa aqui é a vista frontal, certo? Então, tenho essa primeira parte que está aqui, essa segunda parte que está aqui, essa parte que está afundada aqui, ó, do objeto, e essa parte superior que está aqui, ó. Então, essa é a frontal. Agora, se eu observar o objeto da esquerda para a direita, vai me gerar a vista lateral esquerda aqui, ó. Só que ela vai ficar na minha direita. O que ela tem de característica aqui? Como eu estou observando o objeto daqui para lá, esse degrau aqui, ó, que está aqui dentro, ó, ele não aparece para mim nessa vista. Então, é como se tivesse que colocar esse degrau aqui em linha pontilhada. Eu vou ter que fazer isso. Se não tiver essa linha aqui, o meu desenho está errado. Certo? Tem que ter essa linha aqui, porque tem um desnível aqui dentro, ó. Certo? Olhando ele de cima, praticamente não tem nada escondido. Então, essa é a vista superior dele. Todas as linhas são de traço grosso, tá, pessoal? Porque é contorno. Linha de traço fino seria mais para rachura e tal, né? Esse objeto aqui, ó. Vamos supor que a gente vai desenhar esse objeto aqui. Então, eu tenho aqui, dentro do objeto, a furação. Então, existe um furo aqui, ó. Eu preciso indicar isso, o limite do furo, com linha tracejada, que ele fez isso daqui, ó. Se eu não coloco essa linha tracejada, a peça está errada. Certo? Tem que colocar. Esse objeto aqui, por exemplo, ó, aparece os limites do furo aqui, ó. Linha tracejada. Linha tracejada, que são os limites desse furo, dessa furação aqui. E olhando ele de cima para baixo, né? Essa linha pontilhada também. Aqui embaixo, ó, tem um desnível aqui, ó. Então, você tem que indicar isso com linha tracejada. Não colocou linha tracejada, desenho errado. Certo? Lembrando que linha de eixo de simetria, tal, é linha traço ponto, e é diferente de linha oculta, que é só tracinho, certo? Bom, uma regra fundamental que você tem que seguir, sempre que você vai desenhar um objeto como frontal aqui, ó, que é esse triângulo, você nunca vai colocar o objeto, que seria a vista superior que está aqui embaixo, você nunca vai colocar essa vista, por exemplo, deslocada aqui, ó. Você nunca vai fazer isso. Elas sempre devem estar alinhadas, ó. O limite da frontal vai alinhar com o desenho de baixo, ó, alinhada, sempre. E a lateral direita, a lateral esquerda, mesma coisa, ó, alinhada, completamente alinhada. Se você desenhar a vista aqui, lateral esquerda, aqui embaixo, ó, o desenho está errado. Errado. Tá? Não tem meio certo, nada. Está errado. Certo? Ou você alinha as vistas, ou você não faz o desenho. Certo? Não mostra o desenho. Está errado. Outra coisa, as figuras que são contíguas, né, que são próximas umas às outras, numa mesma vista, correspondem a faces do objeto que não podem estar situadas no mesmo plano. Por exemplo, eu tenho esse objeto aqui visto de cima, certo? Eu preciso de outra vista para esse objeto? Preciso. Por quê? Porque se eu olhar ela de cima, existem 3 possibilidades de você desenhar o objeto. Ó. Certo? Ó. Esse objeto poderia ser esse, poderia ser esse, poderia ser esse. Então você é obrigado a desenhar mais uma vista aqui. Aí você vai ver qual que vai ser, lateral, superior, inferior, tal, não importa. Mas você precisa de 2 vistas para representar esse objeto aqui. Porque uma só, nesse caso, não é suficiente. Esse é o caso, tá? Isso, ó. Sempre que eu tiver um objeto aqui no espaço, ó, ele vai ser representado no plano, a projeção dele, pelo menos o limite da peça, vai ser representado como uma linha. Certo? Então, se eu tiver um objeto 3D aqui, vai representar a parte dele lá no plano, lá embaixo, uma linha. Certo? Mesmo que ela esteja inclinada, tá, pessoal? A face está inclinada, você vai representar no plano apenas uma linha. Bom, no papel, pessoal, vocês não vão fazer esse desenho, mas eu recomendo muito você desenhar no papel para você sentir a dificuldade, e é fundamental isso.
Então eu botei para vocês um vídeo lá no Classroom que eu vou desenhar no papel e eu recomendo que você desenhe, não precisa entregar nada, mas eu recomendo que você desenhe isso uma vez no papel para sentir isso. Então você tem um papel aqui, ó, você vai desenhar o seu objeto. A primeira dificuldade que você tem para desenhar no papel é saber se vai caber o desenho na folha que você tem. Uma folha A3, e onde você vai colocar o desenho. Se você colocar o desenho num lugar errado, na hora de desenhar a vista aqui, ó, a vista vai ficar para fora do papel, você vai perder o desenho, vai perder o papel. Então você tem que saber a área que você vai colocar, onde você vai colocar. Isso já é um exercício interessante, porque você está fazendo esse cálculo, você está pensando, né? Quando você vai no computador ali, é simplesmente você copia e cola. Você está evitando pensar, vamos dizer assim, entendeu? Isso é ruim para você. As pessoas não percebem isso, né? Simplesmente copia e cola ali, muito fácil, né? Só que você está evitando pensar. E evitar pensar é ruim. Você tem que exercitar seu cérebro, né? Beleza. Você desenhou as 3 vistas aqui no papel, ó. Você vai ter que reproduzir, tá? Você pode pegar essa medida com um compasso, tal, com uma régua, e transferir as medidas de baixo para cima, como ele está fazendo aqui, ó. Você pode fazer da seguinte forma, né? Ou você traça uma reta aqui 45 graus e transfere essas medidas de uma vista que já está pronta para de cima, ou você faz essa de cima e transfere ela de baixo para cá. Rebate, tá? Na forma de espelho. Por isso que eu insisto, assistam aquele vídeo que eu mostrei lá, de como construir as vistas no papel, que vocês vão ter uma noção de como que trabalha com o compasso, tá? Que é importante. Então, ó, você tem um objeto, você vai colocar ele no papel. Primeira coisa, você tem que saber a área que você vai colocar o objeto. Qual vista que vai ser a frontal? Essa daqui, por exemplo, ó, vai ocupar tanto espaço no papel. Depois você vai gerar as outras vistas, né? Qual o espaço que eu vou deixar de uma vista para outra? Você tem que saber isso aqui. Tá vendo? Aqui nesse caso ele deixou essa vista um pouco mais próxima, essa aqui um pouco mais distante. Não tem problema desde que essa daqui não fique muito distante, né? Aqui os passos de como ele fez para colocar no papel. Tem essa peça. Primeiro ele sabia a área que ele ia colocar no papel. Depois ele foi dividindo as telas, né? E foi gerando as vistas aqui, ó. No final, é esse resultado que ele chegou. Então a gente acabou essa parte de teoria. Parte de teoria de projeções ortográficas. Agora eu vou abrir o SolidWorks aqui para vocês. E vou fazer esse exercício aqui rapidinho para vocês saberem como que vocês vão utilizar. A aula vai ficar gravada, vou mandar para vocês. Então depois vocês vão fazer com calma o exercício em casa, tá? Todo mundo está vendo a tela do SolidWorks aí, pessoal? Sim. Beleza. Sim. Então tá, ó. Primeira coisa que vocês vão fazer, abrir o SolidWorks, tá? Aqui. Vou abrir aqui, ó. Hoje nós vamos trabalhar com esse aqui e com o desenho. Os 3, ó. Os 2, tá? O primeiro e o último, ó. Nós trabalhamos até agora só com esse. Nós vamos trabalhar com esse e com esse. O do meio ainda não chegou a hora, tá? Mas o do meio nós vamos mexer. Então, a primeira coisa que vocês vão fazer é trabalhar com esse aqui. Abre o peça, né? Beleza. Aí eu vou vir aqui em esboço, tá? Eu vou fazer bem rápido, pessoal, tá? Senão não dá tempo aí. Depois vocês vão voltar para ver o vídeo e façam em casa com calma. Segunda coisa, eu vou abrir um esboço aqui, ó. Vou clicar no plano frontal e entrei no esboço. Aí essa parte aqui vai aparecer toda azulzinha para mim. O desenho que eu vou fazer é esse daqui, tá? Eu não vou seguir todas as medidas, eu vou fazer só para você ter uma noção de tamanho. Então, imagina aqui, ó, eu tenho esse objeto, eu vou começar a desenhar ele daqui de baixo, tá? Então, eu vou fazer, por exemplo, começar com uma... Professor, era para você estar gravando essa aula ou você já tem gravada? Não, tô gravando. Tô Tá gravando. gravando pela tela do computador? Não, tô gravando para uma outra tela. Ah, tá, ok. Fica tranquilo. Então, ó, eu vou fazer o seguinte, vou pegar aqui a linha, né? Vou desenhar para a direita. Vou dar um ESC, tá?
Vou clicar linha novamente, trazer ela para cima. Chegando aqui, ó, eu vou traçar, deixa eu ver quanto que ele tem mais ou menos. Eu vou traçar uma linha de centro, tá, para cá, ó, mais ou menos aqui. E vou fazer o seguinte, vou pegar esse arco de ponto central, ó, aqui. Opa. Arco de ponto central, clicar aqui, ó, arrastar até esse ponto aqui, clicar e vou girar, ó. Quando ele chegou aqui em cima, ó, eu vou clicar de novo, tá? Então, ó, cliquei no centro, trouxe até aqui, girei, chegou aqui em cima, ó, cliquei de novo. Dou um ESC para sair. Essa parte aqui eu fiz, ó, tá vendo? Se você... Aqui, é claro que vocês estão vendo aqui que o raio, o diâmetro dele é 40, tá? Eu não vou colocar as dimensões daqui, senão vai demorar muito. Mas para agilizar. O que vocês vão fazendo? Vocês vão construindo, e conforme vocês vão construindo, você vem aqui no Dimensão Inteligente, ó, clica aqui, clico na linha e arrasto. Clico novamente, ele vai falar assim, para você colocar a dimensão que você quer. No caso aqui, ó, eu teria que colocar o raio de 20, tá? Mas eu vou deixar 126 mesmo. Só lembrando, pessoal, que quando você for desenhar, muda aqui embaixo, ó, muda aqui de milímetro para de metro ou centímetro para milímetro, tá? Então vocês vão deixar em milímetro. Feito isso, você vai trazer ele para frente aqui, ó, tá? Vou fazer a medida aqui, trazer ele para frente. Fiz mais um pedacinho e coloco aqui a dimensão, 214. Chegou aqui, ó, vocês estão vendo que tem um ângulo de 48, tá vendo? Ó, 48 graus. Então o que eu vou fazer? Vou construir uma linha desse ponto para baixo, em qualquer ângulo aqui, ó. Não precisa ter, se tão preciso. Construir para baixo, dou um ESC. Vou vir aqui com dimensão inteligente, ó, vou clicar nessa linha e nessa. E jogar ele para baixo, ó. Clico mais uma vez, ele vai pedir o ângulo, tá? O ângulo aqui, deixa eu só fazer de novo, tá? Você tem a seguinte opção, ó, ou você clica aqui embaixo e aqui, e joga o mouse para baixo, ele já vai fazer o ângulo, ou você joga ele para cá, ó, ele também vai fazer o ângulo aqui. Tá? Eu vou clicar aqui, e o ângulo que ele pediu é 48 graus, então eu venho aqui e coloco 48, ó, e dou um Enter. E ele fez. Beleza? Beleza. Aí, essa parte daqui de baixo, eu acho que eu não coloquei. Eu acho que essa parte aqui, ela está nivelada aqui com essa, tá? Mas eu vou fazer... Depois eu ponho a medida lá. Vou voltar no SolidWorks. Daí eu vou fazer uma linha, ela está nivelada aqui, ó, por exemplo. Ó. Vou fazer essa linha daqui para cá. Chegou aqui e cruzou. Certo? Vou eliminar essa parte aqui, ó. Vou clicar em Aparar Entidades. Vou clicar com o botão esquerdo do mouse e arrastar. Clicar com o botão esquerdo do mouse e arrastar. Fiz essa parte. Só que aqui, no desenho pra gente, ó, ele tá angulado. Está arqueado, né? Então eu vou ter que colocar um raio ali. Para fazer isso, você vai vir aqui nesse comando, ó, esboçar filete. Vou clicar aqui, clicar no outro. Ele dá um ponto bem pequenininho, tá vendo? Amarelo aqui, ó. Se eu der um zoom no mouse, né? Eu vou aumentar esse raio. Ele pôs 60 ali, não sei se vai dar 60 aqui, mas eu vou aumentar para 60 aqui. Ele fez, tá? Vou colocar talvez um pouco maior para vocês olharem mais aí. Deu 120. Vou dar um OK e ele fez um raio, tá vendo? Ó? O meu saiu maior, não tem problema, mas para vocês terem uma noção. Bom, agora aqui eu vou colocar essa medida que falta, né, que é 60. Então, volto aqui no Dimensão Inteligente, ó. Clico nessa linha, ele deu 469. Vou colocar aqui, por exemplo, 100. Ali pra gente é 60, tá? Mas vou colocar 100 aqui. Ficou bem pequenininho, vou aumentar um pouco.
Vou colocar 300. Isso, 300 ficou bom. Beleza. Fiz essa medida aqui. Agora eu vou descer essa parte aqui, ó, tá? Vou clicar aqui e descer. Chegou mais ou menos aqui, ó. Desço para cá e vou fechar o objeto lá embaixo. Voltando na nossa peça, ó, então, essa parte está feita, essa inclinada e essa também. Novamente, ó, para fazer o ângulo dessa partezinha, venho aqui em dimensão inteligente, clico nessa linha, clico nessa e arrasto para cá, ó, para a esquerda. Clico mais uma vez, posso colocar um ângulo que eu quiser, de 45 graus. Certo? Vou dar umas travadas porque é pesado o programa, mas beleza. Beleza, agora vem em dimensão inteligente, coloco essa dimensão aqui, ó, deixo 109 mesmo. Essa parte a gente terminou. Agora o que eu vou fazer? Falta essa furação e essa parte aqui que a gente vai colocar. Eu vou colocar primeiro essa parte da elipse, tá? Ó, clico aqui, vou trazer a elipse aqui para dentro, ó. Então, cliquei aqui e arrastei. Lateral, cliquei e arrastei. Lateral, clico mais uma vez, jogo para cima o mouse. Criou a elipse, clico de novo, fechei. Vou colocar as dimensões dela, tá? Primeira coisa, eu preciso colocar em relação à origem. Então, vou clicar na origem, vou clicar nessa linha, vai dar 152 de altura. Para mim tá bom. Clico mais uma vez, clico de novo, dou um ESC. Então, ela está localizada da linha da base 152 para cima. Agora eu vou clicar em dimensão inteligente de novo, clicar no centro, clicar nessa linha aqui, ó, e vou arrastar para baixo. Posso deixar aqui dentro também, que só tem ela, tá? Clico de novo, clico mais uma vez e aí fixo aqui a distância, né, dessa linha em relação ao centro da elipse. Então ela está completamente fixada. Dou um OK aqui e vou dar as dimensões da elipse, tá? As dimensões da elipse, você vem com dimensão inteligente. Você pode clicar aqui e arrastar para baixo, ó. Você pode pôr aí 159, por exemplo, dá um Enter e ela diminui de tamanho, tá? Mesma coisa, dimensão inteligente nesse ponto aqui, nesse ponto, arrasta para fora. Vamos colocar 80 aqui, né? E dá um Enter, OK. Fechou. Faltou apenas o círculo aqui, tá, pessoal? Então, vou clicar em círculo, clico aqui, arrasto, dou um ESC, dimensão inteligente, venho aqui, coloco diâmetro de 100, por exemplo, ó, diâmetro de 100, OK? Dou um ESC, pronto. Então, o nosso objeto, pessoal, ele está praticamente pronto para fazer o 3D. Você não pode ter nenhuma abertura entre o objeto. Se tiver, vou dar um exemplo, ó, vamos supor que aqui, eu deletei isso aqui. Eu vou aumentar aqui. Vamos supor que você fez o desenho, chegou aqui, ó, você não está enxergando isso aqui, mas tem uma aberturinha aqui, ó. Se tiver aberto alguma parte do desenho, ele não faz o 3D, certo? Vou dar um exemplo aqui, ó. Vou fazer um 3D agora. Então, para fazer o 3D, o desenho tem que estar totalmente fechado. Então, eu venho aqui na aba, eu estou na aba de esboço, certo? Eu posso sair dela? Eu posso sair dela, se eu quiser. Mas se eu não quiser sair dela, eu posso ir direto para recursos, direto para fazer o 3D. Então, eu clico aqui em recursos. O comando que a gente vai usar hoje é o ressalto base extrudado. Então, nós vamos clicar nele. E ele vai dar essa informação, ó. O desenho está aberto aqui, você está vendo, né? Vou clicar nessa setinha e arrasto. Ele não vai fazer, por quê? Porque o desenho está aberto aqui. O que você faz? Aperta ESC, sai daqui. Vou clicar em orientação de vista de novo, ó. Vou colocar essa parte do desenho de frente. E vou fechar o desenho, ó. Então, vou vir aqui em esboço de novo, porque o meu desenho não estava fechado. Venho aqui em aparar em entidades, clico aqui em estender. Clico aqui,
Fechei o desenho, aperto o ESC. Agora sim ele está pronto para fazer o 3D. Volto em recursos, clico em ressalto base estudado, e agora sim apareceu umas linhas amarelas aqui, vocês estão vendo? Ó? Significa que o desenho ele aceitou o objeto bidimensional como tridimensional. Agora o que eu faço? Ou eu clico nessa setinha central aqui, ó, que está cinza, e arrasto e gero o meu sólido, ou eu coloco aqui a dimensão do meu sólido, a espessura. Se eu colocar 250, por exemplo, ó, você pode escolher as unidades aqui, nós vamos deixar em milímetro mesmo, tá? E vou dar um OK. Antes de dar um OK, você pode colocar a direção do objeto. Se eu clicar, por exemplo, aqui do lado, nessa caixinha, ó, clico aqui, ele joga o objeto para o outro lado, tá vendo? Ó? E aqui, essas partes aqui a gente vai ver ao longo do curso, tá? Por enquanto, nós vamos deixar só cego aqui, tá bom? Feito isso, você vai dar um OK e ele gerou o seu objeto 3D, certo? Então, esse objeto... Não quero iniciar nada. Então, esse objeto, vocês vão fazer o seguinte agora. Então, esse objeto é o 3D. Vocês vão me entregar no Classroom, né, o seguinte. Então, o objeto 3D você construiu. Agora você vai salvar esse objeto, ó, salvar como. Salva em qualquer lugar aí do seu computador, por exemplo, área de trabalho, peça número 1. Salvei. Você tem que salvar ele, tá, pessoal? Segunda coisa, você vai vir aqui em novo, vai clicar aqui em desenho, clica aqui em desenho, dá um OK. Você vai ver que ele vai mudar toda a interface aí para vocês, tá? Você vai escolher o tamanho da folha de papel que você vai desenhar. Você pode desenhar numa A4, numa A3, numa A2, numa A1 ou numa A0, que é o maior. Nós vamos desenhar num A3. Certo? Aqui você não vai mudar nada. Se você tiver um padrão de folha de desenho pronto, você pode procurar aqui. Esse aqui você não vai mexer, tá? Você também não quer mudar o tamanho da folha, então você não precisa clicar nada aqui. É só escolher o A3. Vai dar um OK. Daí a folha aparece para vocês. Aqui na folha você já tem a legenda pronta, certo? E aqui na nossa árvore, tá? no Property Manager, você já vai ter uma mensagem que ele vai pedir para você selecionar a peça que você desenhou. Então a peça está aqui, ó. Se ela não aparecer aqui, você pode procurar. Clique em procurar, olha ela aqui bonitinho, dá 2 cliques e ela vai jogar aqui dentro. Ou você pode clicar com o botão esquerdo do mouse aqui em peça e arrastar para cá. Mas essa eu não recomendo, tá? Vamos fazer de outra forma. Tá aqui peça número 1. Você vai subir aqui com o mouse, ó, na nossa barra de comandos aqui, você vai vir aqui em desenho, que é a primeira, ó, desenho aqui. E aí, já vai estar clicado aqui, vista de modelo, essa parte aqui. Você vai, vou desclicar aqui, tá? Vou clicar de novo, ó, vista de modelo. Certo? E aí eu vou fazer o seguinte, vou clicar aqui 2 vezes na peça. E aí, quando você clica 2 vezes ali na peça, você traz o mouse para cá, ó, ele vai jogar o objeto para cá. O objeto está um pouco grande, tá? Então, ele está um pouco grande, o que eu vou fazer? Eu vou diminuir o tamanho dele. Aqui, ó, escala. Usar escala personalizada. Clicar aqui. A escala está 1:5. 1:2, aumenta mais ainda. Eu vou colocar 1:10, por exemplo. Ó, diminuiu. Certo? Então, ó, aqui você já vê a escala. 1:1, enorme. 1:2, enorme. 1:5, grande. 1:10, menor. Tá aqui, ó. Beleza? E aqui são as vistas que eu quero obter. Eu posso criar múltiplas vistas. Se eu deixar clicado aqui, ele já vai me gerar as múltiplas, tá? Ou eu não quero criar múltiplas vistas, né? Eu posso escolher, eu quero essa, mas eu vou deixar a do meio selecionada. Cliquei ali, ó,
Cliquei uma vez, gerou a vista do meu objeto. Agora o que eu vou fazer? Vou arrastar o mouse, só arrastar para a direita, ou para a esquerda, para cima e para baixo. Se você arrastar na diagonal, ele vai criar o objeto 3D. Tá? Então o que eu vou fazer? Vou arrastar para a esquerda, ó, cliquei. Vou arrastar para a direita, cliquei. Vou arrastar para baixo, cliquei. Vou arrastar para cima, cliquei. Vou arrastar para a diagonal, aqui embaixo, ó, ou para cima, tá? E vou clicar. Cliquei, vou dar cliquei aí, vou dar um ESC para finalizar tudo, senão ele vai começar a gerar mais vistas ainda e eu não quero. Dei um ESC. E agora o que eu vou fazer? Vou clicar aqui, ó, nesse objeto, tá? Quando você passa o mouse, ele vai criar uma janelinha pontilhadinha laranja. Você vai clicar com o botão esquerdo, vai vir aqui na Property Manager e vai selecionar estilo de exibição aqui, ó. Você vai clicar nesse daqui, ó, que é usar estilo do pai, que é esse daqui, ó, sombreado com arestas. Clica ali. Você vai deixar esse objeto desse jeito aqui no cantinho. Geralmente, eu deixo esse objeto aqui embaixo, ó, aqui, e coloco uma legendinha pequenininha embaixo, tá? Coloco assim, vista isométrica, para a pessoa ver como que é o objeto 3D, tá? Você pode diminuir o tamanho dele de novo, ó, usando a escala aqui, se quiser, mas eu vou deixar desse tamanho. Beleza? Então, pessoal, você gerou 5 vistas aqui. Para o nosso objeto, provavelmente, a gente vai usar 2 vistas, provavelmente, desse objeto, tá? Então, aqui nós vamos... Essa daqui eu vou deixar todas aqui, mas você pode apagar as outras 3, vamos deixar só 2, né? Então, por exemplo, eu vou deixar só essas 2 aqui, ó, essa e essa. Você está vendo que ele tem furo aqui e aqui. Só que nessa vista aqui, ó, ele não está aparecendo furo nenhum. Então, o que você vai fazer? Você vai clicar aqui na vista, né? E vai vir aqui, ó, estilo de exibição. Você vai clicar no segundo quadradinho, ó, linhas ocultas visíveis. Todas as linhas que for os limites dos furos, por exemplo, SS, ou degraus, vão aparecer todas aqui. Porque assim, se eu estou observando esse objeto daqui para lá, da direita para a esquerda, o que eu estou vendo aqui desse lado, né? Eu estou vendo isso aqui, estou vendo essa curva, que aparece para mim aqui, com linha cheia, tá? Mas o furo, que é essa linha pontilhada, o limite dele está aqui, ó. Então tem que aparecer essa linha aqui. O limite desse furo está aparecendo aqui. E, inclusive, a elipse aqui tem que aparecer o limite dela ali, ó, tá vendo? Então, essa parte é a minha vista lateral esquerda, beleza? Tá aqui. O que faltou nessa vista? Faltou algumas linhas de centro. Como que eu coloco linha de centro? Você vai vir aqui em anotação, na outra aba, ó, anotação. Você vai colocar aqui, ó, marca de centro. Clica aqui. Você vai vir aqui na própria elipse, clica nela. Era para aparecer, não está aparecendo. Deixa eu ver aqui. Nós vamos fazer isso aqui. Linha de centro. Eu vou pegar a de baixo, tá, pessoal? Vou pegar essa aqui, linha de centro. Vou clicar aqui. Isso não está aparecendo. Quando não dá assim, a gente fabrica. Ok? Então a gente vai vir aqui, ó, desenho, perdão. Esboço, tá? Tá aqui esboço, ó. Clico aqui, linha de centro. Vou dar um zoom. Vou clicar aqui e aqui. Certo? Mesma coisa para essa, ó. Clico aqui e aqui. Criei a linha de centro. Tá feito ali. Se não aparecer, tá? Você vem aqui em anotação, marca de centro, ó. Vai clicar aqui, ele vai criar a linha de centro ali. Ele tem que criar, tá? Basta você clicar na superfície que ele faz. Se eu clicar aqui, por exemplo, ó, ele não está aparecendo, mas é para criar também, tá? Não sei porque que ele não está aparecendo aqui. Inserção automática para todos os furos. Isso. Mas se não aparecer, você clica em marca de centro, clica no círculo e ele aparece. Beleza, ó. Feito isso, vamos colocar as cotas. Para colocar a cota, você vai vir aqui em, ó, dimensão inteligente, tá? E você vai começar a cotar. Então, como que faz isso? Ó, basta você clicar na linha e trazer para baixo. Ele vai aparecer para você um balãozinho aqui, ó. Que se você coloca para cima, na parte laranja, ele joga para cima. Se você põe para baixo, ele deixa para baixo. Certo?
A cota é o seguinte, pessoal. Você não vai colocar a cota lá embaixo, que fica longe pra caramba da linha. Não faça isso. E você não vai colocar ela assim, também que o número está conflitando com a linha. Então, você também não vai colocar ela bem pertinho aqui, né? Você vai colocar ela mais ou menos nessa distância aqui, tá bom? Não vai colocar o número no canto, vai deixar ele centralizado e vai deixar assim bonitinho, ó, tá bom? Você sempre vai preferir colocar as cotas embaixo do desenho e à esquerda. À esquerda e embaixo. Se não couber, aí você joga para cima e para direita. Aqui, por exemplo, ó, eu vou jogar esse aqui, ó, clico aqui e arrasto, ó. Joguei para a esquerda. Você está vendo que essa cota aqui, ele tá colocando as setinhas entrando na cota. Você pode mudar isso aqui do lado, tá? Em linhas de chamada. Você vai clicar aqui, ó, dentro. Ele inverte. Então, ok, inverteu. Mesma coisa aqui. Eu vou cotar, por exemplo, esse ângulo aqui, ó. O que eu faço? Clico em dimensão inteligente, clico nessa linha, clico na próxima linha e jogo ela para dentro aqui, ó. Ele já faz um ângulo bonitinho, ó. Clico de novo, fez. Raios. Se eu preciso cotar raios, basta você clicar no raio e jogar ele para cima aqui, por exemplo, ó. Você pode deixar ele desse jeito, deixar ele aqui dentro, certo? Esse é um outro exemplo. Esse diâmetro, ó, clico aqui e arrasto para fora. Ele já dá o símbolo de diâmetro aqui, certo? Esse raio aqui, ó, por exemplo, clico aqui e arrasto para fora. Essa dimensão lateral, clico e jogo para fora, ó. Vou mudar aqui em linha de chamada essa parte de dentro aqui. Ou seja, você vai cotando agora, pessoal, tá? Essa peça aqui, ela só vai indicar as cotas na parte frontal. Você vai precisar dessa vista lateral para cotar a espessura, porque não tem espessura nesse objeto. Então você vai clicar aqui e arrastar para baixo, ó. Cliquei. Você também vai ter que criar a altura do objeto. Então você pode clicar aqui, ó, certo? Aí tem mais cotas aqui, tá? Mas eu vou deixar para vocês fazerem, tá? Tem essa cota, tem essa. Quantas cotas tem um desenho? Qual que é o limite disso? Você vai descobrir isso quando você der o desenho para alguém desenhar e a pessoa chegar para você e falar assim, olha, eu não consegui desenhar o seu desenho porque está faltando essa cota. Então significa que você colocou menos cotas do que precisava. Então, se está faltando uma cota para alguém desenhar e terminar o desenho, significa que você deixou de colocar a cota para alguém. Então, você errou. O que você faz nessa situação? Antes de entregar o desenho para alguém, que alguém vai fazer oficialmente, entrega um desenho para uma pessoa X, vê se ele consegue desenhar o desenho. Se ele conseguir, porque não faltou cota alguma. E aí você conseguiu terminar o desenho. Esse desenho, com 2 cotas, você elimina ele, tá? Você não vai precisar de 3 vistas, no caso. Então, eu posso deletar. Como que eu deleto, né? Seleciono aqui, dou um delete, e vou deletando elas. Clico, deleto com o teclado mesmo, ó. E pronto. Então, pessoal, vocês vão me entregar isso daqui, ó, essa folha aqui, tá? Você pode aumentar ela, a escala também depois, novamente, não precisa ser, você pode aumentar quantas vezes você quiser, ó. Se eu colocar 1 para 5, ele aumenta aqui, ó. Tá? Se eu jogar ele para cima aqui, eu posso jogar, ó. Uma coisa que você vai notar, ele sempre vai manter, ó, na linha do primeiro objeto, ó. Você nunca vai colocar ele aqui para baixo, desalinhado, tá? Se você quiser diminuir essa peça aqui, você pode, ó, usar escala personalizada. Você pode diminuir aqui, ó, só ela. Deixa ela bonitinha aqui embaixo. E aí você traz ela aqui para baixo. Centralizado o desenho, ó, bonitinho. Certo? Ó, ocupou todas as partes da folha. E aí, como que você vai me entregar isso? Você vai vir aqui em salvar como. E você vai colocar aqui embaixo, ó, peça 1, né? Formato PDF, ó. Salvar. Ele salvou em PDF. Aí se eu for lá abrir, tá? Se eu abrir lá pra gente, deixa eu só achar aqui. Aqui. Vou abrir um PDF. Como que vai aparecer para mim? Ó, vai aparecer desse jeito, ó. Pronto, seu desenho está pronto. Você vai entregar como para alguém? Vai entregar desse jeito aqui, ó. Certo? Tá aqui
as informações. A legenda não vai dar tempo da gente ver hoje, tá? Mas na próxima aula eu falo da legenda, que é muita informação também, né? Então, isso que você vai entregar para mim, ó. Se você quiser imprimir isso daqui depois, você pode imprimir para qualquer pessoa, entregar, não tem problema, tá? Vai aparecer o desenho bonitinho, certo?